Você já percebeu que tem algo estranho acontecendo com o seu dinheiro? Tipo assim, você trabalha um mês inteiro, recebe o salário, paga as contas, e no final sobra menos do que sobrava para o seu vizinho que ganha a mesma coisa que você? Pior ainda, tem gente que ganha até menos, mas parece que consegue fazer o dinheiro render mais. E aí você fica naquela, será que eu estou gastando errado? Será que eu sou ruim com dinheiro? Bom, hoje eu vou te mostrar que provavelmente não é culpa sua. Na verdade, existe um sistema invisível de taxas e penalidades que cobra mais caro justamente de quem tem menos. É tipo um pedágio que só quem está quebrado precisa pagar. E o pior, a maioria das pessoas paga esse pedágio a vida inteira sem nem saber que ele existe. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto que aconteceu com uma conhecida minha semana passada. A geladeira dela pifou, simplesmente parou de gelar. Ela abriu e sentiu aquele cheiro, sabe? Comida estragando, leite azedo, carne que tinha comprado no fim de semana toda perdida. Prejuízo imediato de uns 200 e poucos reais de mercado que foi direto pro lixo. Aí ela fez as contas, uma geladeira nova decente, daquelas que duram uns bons anos, custa em torno de R$ 2.500 à vista, só que ela não tinha 2.500, tinha 800. E aí, o que ela fez? Entrou numa loja dessas de eletrodomésticos populares e comprou uma geladeira de R$ 1.400, parcelada em 12 vezes. Parecia caber no bolso, cento e poucos reais por mês, dá para encaixar, né? Só que tem um detalhe, com os juros, no final ela vai pagar R$ 1.900. Ou seja, pagou mais caro por uma geladeira pior, que provavelmente vai durar metade do tempo. Enquanto isso, o primo dela, que tinha grana guardada, comprou a geladeira Boa Vista por 2.300, ainda ganhou desconto e vai usar essa geladeira pelos próximos 15 anos sem dor de cabeça. Mesma necessidade, dois destinos completamente diferentes. E isso não é azar, é um imposto invisível sobre não ter dinheiro sobrando. Agora você deve estar pensando, tá, mas geladeira todo mundo precisa trocar uma hora ou outra, isso é normal. Mas o buraco é mais embaixo. Esse padrão, ele se repete em absolutamente tudo na vida de quem vive apertado financeiramente. Sabe quando você vai no supermercado e vê aquela promoção gigante? Leve 3, pague 2, compre o pacote com 20 unidades e economize 40%. Quem aproveita essas promoções? Quem tem dinheiro para travar em estoque. Se você tem R$ 300 sobrando, você enche o carrinho de arroz, feijão, óleo, macarrão, papel higiênico, sabão em pó, tudo em quantidade, tudo no preço mais baixo possível. Agora, se você tem apenas R$ 80, até o fim da semana, você compra o pacotinho pequeno, a unidade avulsa, sempre pagando o preço cheio, que é 3 vezes mais caro por quilo ou por unidade. No fim do mês, você gastou muito mais dinheiro para ter exatamente a mesma coisa. A diferença é que você pagou o preço premium de quem não pode esperar. Mas espera, porque isso vai ficando cada vez mais pesado. Vamos falar de transporte. Em cidade grande, especialmente, quem não tem carro geralmente depende de transporte público ou de aplicativo, certo? Aí você pega um exemplo simples. Tem um cara que mora a 12 quilômetros do trabalho. Se ele tivesse um carro, mesmo que velho, ele gastaria uns R$ 200 de gasolina por mês para fazer esse trajeto. Mas ele não tem carro, nem entrada para financiar um. Então ele pega ônibus. 2 conduções por dia, ida e volta, vezes 22 dias úteis. Dá ali uns R$ 350, R$ 400 por mês. Só que aí tem dia que ele precisa fazer hora extra. Ou sair mais tarde, ou o ônibus não passa, e ele precisa pegar um Uber mais 60, R$ 70. Fim do mês ele gastou quase R$ 500 em transporte. E olha a ironia, se ele tivesse os 15, 20 mil para comprar um carro usado simples. Ele gastaria menos por mês e ainda teria a liberdade de ir e vir quando quisesse fazer bico, no fim de semana buscar a mãe no médico, economizar tempo. Mas como ele não tem os 20 mil iniciais, ele paga mais caro todo mês e fica preso a horários e rotas que limitam até a capacidade dele de ganhar mais dinheiro. E tudo isso que eu estou falando até agora é só a ponta do iceberg, a parte visível, porque o verdadeiro buraco negro financeiro na vida de quem está sem grana está no sistema bancário. Aqui a coisa fica sinistra, de verdade. Você sabia que no Brasil os juros cobrados variam absurdamente dependendo de quanto dinheiro você tem? Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática.
Imagina duas pessoas. A primeira tem um score de crédito bom, tem um dinheiro aplicado, relacionamento antigo com o banco, ela precisa de 10 mil reais emprestados para fazer uma reforma em casa. Ela vai no banco, consegue um empréstimo com consignado ou alguma linha especial, paga uns 2% ao mês de juros. No final de um ano, ela pagou uns 12.400 reais, um acréscimo de 2.400, que dói, mas é administrável. Agora vem a segunda pessoa, essa está com nome sujo, score baixo, sem relacionamento com banco nenhum. Ela também precisa de 10 mil reais, mas por um motivo muito mais urgente, tipo pagar uma dívida que está virando bola de neve, ou cobrir um tratamento de saúde que não pode esperar. Ela não consegue empréstimo em banco nenhum. Sobra o quê? Financeira, aquelas que anunciam crédito fácil, sem burocracia, os juros 6, 7, 8% ao mês. No final de um ano ela vai ter pagado mais de 23 mil reais pelos mesmos 10 mil. Um acréscimo de 13 mil reais. Mesma necessidade, mesmo valor inicial, destinos financeiros completamente opostos. E tem um detalhe psicológico nisso tudo que quase ninguém fala, mas que é fundamental para entender por que as pessoas ficam presas nesse ciclo. Existe um fenômeno estudado por economistas comportamentais chamado imposto cognitivo da pobreza. Basicamente funciona assim: quando você está preocupado com dinheiro de verdade, tipo, sem saber se vai conseguir pagar o aluguel do mês que vem ou se o gás vai durar até o pagamento cair, o seu cérebro entra num estado de alerta constante. Toda a sua energia mental fica ocupada tentando resolver o problema imediato. Pesquisadores fizeram testes e descobriram que pessoas sob estresse financeiro severo apresentam uma queda temporária de capacidade cognitiva equivalente a perder uma noite inteira de sono, ou até mesmo uma queda de 10 a 15 pontos no que funcional. Não é que a pessoa seja menos inteligente, é que o cérebro dela está operando no limite, tentando sobreviver. E sabe o que isso causa? Decisões ruins, não porque a pessoa é burra ou irresponsável, mas porque ela simplesmente não tem energia mental sobrando para planejar, pesquisar, comparar preços, ler contrato, calcular juros. Ela precisa resolver agora. É por isso que alguém que está no desespero aceita um empréstimo com juros absurdos, ou compra parcelado mesmo sabendo que vai pagar mais caro, ou deixa de fazer uma manutenção preventiva barata que evitaria um gasto enorme depois. A pessoa não está fazendo escolhas irracionais. Ela está fazendo as únicas escolhas que o cérebro, em modo sobrevivência, consegue processar naquele momento. E o sistema conta exatamente com isso. As empresas, os bancos, as financeiras, todas sabem que quem está desesperado vai aceitar condições piores. Elas literalmente fazem o orçamento do ano esperando lucrar em cima de gente em situação vulnerável. Agora vamos para uma parte ainda mais cruel desse esquema todo, que é moradia. Vou te dar um exemplo que acontece em praticamente toda cidade brasileira. Pega dois caras da mesma idade, que ganham a mesma coisa, uns 4 mil reais por mês. O primeiro cara mora com os pais até os 25 anos, não paga aluguel, então consegue guardar uns 1.200 por mês. Em 3 anos ele junta 43 mil reais. Com essa grana, ele dá de entrada num apartamento financiado. A parcela do financiamento fica em 1.800 reais. Pesado? Tem. Mas ele está pagando um imóvel que vai ser dele. Em 15, 20 anos, aquilo é propriedade dele, patrimônio, algo que ele pode vender, alugar, deixar para os filhos. Agora o segundo cara, esse não teve a mesma sorte, precisou sair de casa cedo, sei lá, família desestruturada, foi trabalhar em outra cidade, qualquer motivo. Ele paga 1.500 de aluguel. Sobra menos dinheiro para guardar, então ele nunca consegue juntar a entrada. Resultado, ele paga 1.500 todo mês durante anos e no final não tem nada. O dinheiro foi embora, evaporou. Ele pagou a mesma coisa, ou até mais, mas não construiu patrimônio nenhum. E o pior, enquanto ele paga aluguel, o dinheiro que poderia estar guardando para dar entrada vai embora em consumo básico, porque sem margem de manobra, qualquer imprevisto vira crise. E olha, eu sei que muita gente nesse ponto vai falar, mas então é só não gastar com besteira, é só se planejar melhor. E sim, planejamento ajuda, obviamente, mas o que eu estou tentando te mostrar aqui
é que existe uma diferença gigantesca entre o planejamento de quem tem margem e o planejamento de quem não tem. Quando você tem R$ 5.000 na conta, um pneu furado é um aborrecimento. Você vai lá, troca o pneu, paga à vista, volta para casa e a vida continua. Quando você não tem esses 5.000, o pneu furado vira uma crise. Você não pode trocar agora, então roda com o pneu meio murcho, torce para aguentar até o pagamento. E tem uma chance real de estragar a suspensão do carro, que aí vira um problema muito maior e muito mais caro. A falta de margem não é preguiça. É matemática pura. É um jogo onde o erro de quem tem dinheiro custa pouco e o erro de quem não tem custa tudo. E tem uma camada disso que é até mais sutil, que é o custo do seu tempo. Porque quando você não tem dinheiro, você paga com tempo também. Vou te dar um exemplo bem simples. Uma máquina de lavar roupa custa, sei lá, uns R$ 1.200 numa promoção. Quem tem esse dinheiro compra, instala em casa e lavar a roupa passa a ser apertar um botão e esperar. Leva 15 minutos do seu dia, no máximo, considerando o tempo de colocar e tirar. Agora, quem não tem 1.200 para comprar a máquina precisa lavar a roupa no tanque, na mão. Isso leva fácil 2, 3 horas por semana. Multiplica por 4 semanas, você está falando de 12 horas por mês esfregando roupa. Se você valorizar o tempo dessa pessoa pelo salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.500 por mês, essas 12 horas valem uns R$ 450. Ou seja, não ter os 1.200 para comprar a máquina custa, em trabalho braçal, o equivalente a R$ 450 todo mês. E esse tempo poderia estar sendo usado para descansar, estudar, fazer um bico extra, cuidar da saúde mental. Mas não, está sendo queimado em trabalho doméstico pesado que uma máquina faria melhor. E olha, isso se repete em tudo. Não ter geladeira boa significa ir ao mercado 3, 4 vezes por semana porque não dá para estocar. Isso é tempo. Não ter carro significa 2 horas por dia no transporte público em vez de 40 minutos dirigindo. Isso é tempo. Não ter um computador decente significa ir na Lan House, pagar por hora para imprimir um currículo. Isso é tempo e dinheiro. A pobreza ela não cobra só em reais, ela cobra em horas de vida, em energia, em saúde mental. E no fim, esse tempo roubado te impede de fazer exatamente as coisas que te tirariam da situação. Você não consegue estudar para uma certificação porque está exausto de lavar roupa no tanque. Não consegue procurar um emprego melhor porque gastou 3 horas no ônibus. Não consegue abrir um negócio paralelo porque todo minuto livre está sendo usado para apagar incêndio financeiro. Bom, até aqui eu sei que a coisa está parecendo bem deprimente, mas calma porque agora vem a parte mais importante desse vídeo. E eu preciso que você preste muita atenção. Se você entendeu essa mecânica toda, você já deu o primeiro passo para sair dela. Porque o maior poder que esse sistema tem sobre você é a invisibilidade. Enquanto você acha que está pagando mais caro porque fez escolhas erradas, você se culpa, fica paralisado, acha que não tem jeito. Mas quando você percebe que existe uma estrutura montada para extrair mais dinheiro justamente de quem tem menos, a raiva vira combustível. E aí você para de jogar o jogo que eles querem e começa a jogar o seu próprio jogo. Então, como é que você faz isso? Primeiro, aceita uma verdade dura. No começo, o melhor investimento que você pode fazer não é comprar Bitcoin, não é investir em ações, não é nada disso. O melhor investimento é tampar os vazamentos. Se você está pagando juros de 300% ao ano no cartão de crédito, quitar esse cartão te dá um retorno garantido de 300%. Nenhum investidor profissional do mundo consegue prometer isso. Se você está comprando papel higiênico picado a R$ 6 o rolo, juntar R$ 50 para comprar o pacote grande a R$ 2, o rolo te dá um retorno imediato de 66%. De novo, nenhum fundo de investimento bate isso com segurança. Então a primeira fase não é enriquecer, é parar de sangrar dinheiro. É trocar as botas furadas pelas botas que duram. E sim, eu sei, você está pensando, mas como eu faço isso se eu mal tenho dinheiro para passar o mês? Bom, aqui entra uma estratégia que parece contraintuitiva, mas funciona. Você precisa criar
de forma artificial uma bolha de respiro, nem que seja pequena. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você identifica que está perdendo R$60 por mês comprando produto de limpeza no varejo em vez do atacado. Você faz um esforço brutal num mês só, corta absolutamente tudo que não é essencial. Trabalha um fim de semana num bico, vende alguma coisa que está parada em casa, pega aqueles R$60 que você ia gastar no varejo e mais uns 40 de esforço extra e compra 3 meses de estoque no atacado. Nos 3 meses seguintes você economiza R$60 por mês, que dá R$180. Esse 180 você usa para tampar o próximo vazamento. Pode ser trocar uma lâmpada queimada que está fazendo a conta de luz subir. Pode ser consertar uma torneira pingando que está desperdiçando água. Pode ser comprar um calçado que dura em vez de um, que vai rasgar em 2 meses. Cada vazamento tampado libera um pouco mais de margem. E com margem você começa a fazer escolhas melhores. Agora tem uma coisa que muita gente erra nessa fase e eu preciso te alertar. Quando você finalmente consegue juntar um pouco de dinheiro pela primeira vez em muito tempo, a tentação é enorme de gastar com alguma coisa que te dá prazer imediato. Um jantar fora, uma roupa nova, um passeio, sei lá. E olha, eu entendo completamente. Você passou meses, talvez anos, se privando de tudo. É natural querer se recompensar. Mas aqui é onde muita gente se sabota. Porque se você pega esses R$200, R$300 e gasta no momento de prazer, no dia seguinte você está de volta ao zero. Agora, se você usa esses R$200, R$300 para comprar uma panela de pressão que está com defeito, ou para trocar aquela peça do carro que está fazendo ele consumir mais gasolina, ou para comprar um tênis de trabalho resistente em vez de um que vai furar em 3 meses. Você não está gastando, você está investindo em parar de pagar o imposto da pobreza. Você está comprando liberdade futura, e aí sim, quando você tiver margem de verdade, quando tiver uma reserva que te protege dos imprevistos, aí você pode e deve se dar prazeres. Mas na fase de construção, cada real precisa ser um soldado lutando para te tirar do buraco. E olha, eu não vou te enganar falando que é fácil. Não é sair do zero para o primeiro 5 mil, para o primeiro 10 mil reais guardados, é a parte mais difícil de toda a jornada financeira de qualquer pessoa. Porque quando você está zerado, o vento está contra. Tudo é mais caro, tudo é mais difícil, tudo consome mais energia. Mas tem uma coisa libertadora em entender isso. Você para de achar que é incompetente com dinheiro e percebe que está jogando num tabuleiro inclinado. E quando você sabe que o tabuleiro está inclinado, você para de se comparar com quem começou no topo e foca em subir a ladeira do seu jeito, no seu ritmo. Porque a verdade é que depois que você passa daquela barreira dos primeiros 5, 10 mil, a coisa muda completamente. Com 10 mil na conta, você sai do modo desespero. Você consegue comprar à vista e ganhar desconto. Você consegue aproveitar a promoção, você consegue consertar problema pequeno antes de virar grande. Você consegue recusar emprego ruim porque tem fôlego para procurar coisa melhor. Você deixa de ser refém. E aqui vai uma última reflexão que eu acho importante. Esse sistema que a gente está falando, ele não é acidente. Ele não aconteceu por acaso. Existem pessoas, empresas, instituições que lucram bilhões por ano em cima dessa estrutura. Os bancos sabem exatamente quanto ganham com juros de rotativo. As financeiras, elas sabem exatamente quanto faturam com gente desesperada aceitando empréstimo caro. As lojas sabem que quem não pode comprar à vista vai pagar mais parcelado. Isso tudo é planejado, calculado, orçado. E sabe qual é a única defesa real que você tem contra isso? Conhecimento. Quando você entende a mecânica, você vira um cliente ruim para eles. Você para de cair nas armadilhas. Você para de alimentar um sistema que foi desenhado para te manter preso. E cara, tem algo profundamente satisfatório em perceber que você saiu do jogo deles. Que você não é mais estatística, não é mais aquele cliente que paga o mínimo e roda no rotativo. Você virou outra coisa, alguém que joga pelas próprias regras. Então, resumindo tudo aqui, sim, você provavelmente está pagando mais caro por ser pobre. Não porque você merece, não porque é burro, mas porque
existe um imposto invisível sobre não ter capital. Esse imposto se manifesta em juros maiores, produtos piores, menos acesso à promoção, perda de tempo e sobrecarga mental. Mas agora que você sabe que ele existe, você pode começar a combater isso de forma consciente e estratégica. Identifica os vazamentos, tampa um por vez, constrói margem e usa essa margem para fazer escolhas que te tiram do ciclo. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas vai ser possível. Porque no fim das contas, sair da pobreza não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre parar de pagar o pedágio de ser pobre. E isso, meu amigo, está totalmente ao seu alcance. Bom, espero que esse vídeo tenha clareado algumas coisas para você. Se ficou até aqui, comenta aí embaixo sua experiência com esse assunto e vamos trocar ideia. Valeu e a gente se vê no próximo.